Gente, vamos começar o nosso primeiro assunto de hoje, porque o ex-deputado federal Daniel Silveira, do PTB, foi preso na manhã de hoje em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em razão do descumprimento de medidas cautelares também definidas pelo tribunal, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição do uso de redes sociais, né, Fê? Pois é, olha só, o Daniel Silveira se candidatou ao Senado em outubro e recebeu 1,5 milhão de votos, mas não se elegeu e com isso ficou sem mandato e perdeu o foro privilegiado ontem quando os novos parlamentares tomaram posse. Muito bem, gente, a gente vai trazer para a discussão aqui esse assunto. Deixa eu conversar primeiro, a gente já tem o Alexandre Borges, Fernandinha, eu posso conversar? Deixa eu dar meu bom dia aqui ao Mano, vejo aqui ao Afá também. Ale, bom dia para você, daqui a pouquinho o nosso Holiday vai estar aqui com a gente, mas eu vou começar por você, Ale, porque tem uma movimentação rolando hoje, né? Pelo menos eu vi lá pelas 8h30 da manhã, 2 fatos políticos que eu acho que tem algum tipo de relação. Eu queria muito ouvir uma avaliação sua. Primeiro, essa renúncia do senador Marcos Duval e justamente o relato dele dizendo que Bolsonaro tentou coagi-lo a dar um golpe de Estado. Segundo, essa prisão do ex-deputado e ex-candidato a senador pelo Rio de Janeiro, Daniel Silveira. Ambas no mesmo momento. Isso é coincidência? Olha, eu ainda queria botar um terceiro fato que eu acho que tem a ver com esses dois. Qual seria? Que é o novo visto, a renovação do visto de Bolsonaro nos Estados Unidos, né? Então vamos falar de tudo lembrado. isso. Aonde que essas coisas se relacionam? Primeiro, Daniel Silveira, ele teve motivo para receber um mandado de prisão, né? Ele desrespeitou as leis da tornozeleira, tudo como foi dito na reportagem. Então não tem nada aí de conspiratório e claro, isso foi feito no dia que ele perde o foro privilegiado e passa a ser um cidadão comum como qualquer um de nós. Ele está exposto e o que a gente tem ouvido também de relatos é que a Polícia Federal, ao chegar na casa dele, encontrou, segundo as reportagens, grandes somas de dinheiro. Vamos ver se isso é verdade, se não é, quanto que tinha de dinheiro, se é que tinha também, mas se tiver também é outro ponto aí importante na situação aí do Daniel Silveira. O ponto é o seguinte, Daniel Silveira, em todas as especulações que se falava de golpe de Estado no Brasil, ele estava presente, ele sempre se falava, olha, tem uma articulação, está se falando muito de ter golpe, de ter uma virada, e segundo Daniel Silveira, o nome do Daniel Silveira sempre esteve próximo às especulações, ainda precisa ser provado, mas às especulações quando se falava desse tipo de articulação para ter um golpe de Estado no Brasil. Então, a primeira impressão que dá é que a polícia está indo atrás dele também para poder levantar informações, da mesma maneira que foi atrás do Anderson Torres e descobriu uma minuta golpista na casa dele. Acho que pode ter aí também uma vontade de descobrir na casa de Daniel Silveira materiais que possam ajudar nessa outra investigação maior, que é a investigação desse suposto golpe de Estado ou tentativa de golpe de Estado, né? Então é isso que nós estamos de olho hoje, é isso que, vamos dizer, dá o tom dessa prisão. Outra coisa é o Marcos Duval. O Marcos Duval, ele vai numa conversa, numa live com o MBL, o MBL estava participando aí da eleição no Senado, apoiando o Rogério Marinho, cobrando de vários senadores uma postura pública para apoiar a candidatura de Rogério Marinho. O Marcos Duval, ele entra nessa live para discutir com eles esse assunto e no meio da live ele diz que ele estava muito irritado de ser chamado de bolsonarista porque ele tinha sido procurado pelo Bolsonaro e pelo Daniel Silveira para participar dessa articulação de golpe de Estado e ele disse que não e inclusive ele renunciaria ao mandato de deputado em função de todo esse escândalo. Ele disse, inclusive, que isso ia aparecer na revista Veja dessa sexta-feira, de amanhã, né? Sendo que no site da Veja agora, eu dei uma olhada, já tem uma matéria sobre isso. Então, na parte lá da Veja.com já tem uma matéria falando disso. Então, o que Marcos Duval pode estar fazendo? Ele pode estar sabendo das investigações, uma parte que ainda não chegou ao grande público, mas ele deve estar querendo se safar. Ele deve ter percebido que a coisa está chegando nele e ele quer dizer, opa, peraí, eu não tenho nada a ver com isso, me procuraram mesmo, mas eu não estava nessa, me tira dessa, não veio me botar na cadeia.
Então, me parece, pelo que eu tenho ouvido também por algumas pessoas que eu liguei e perguntei, que essa é a intenção, é uma estratégia de defesa do Marcos Duval, porque estaria para aparecer mais coisas sobre essa investigação do golpe de Estado e ele já está querendo se safar e dizer, não tem nada a ver com isso, me tira dessa, isso aí não, essa história não é comigo. E o terceiro e último que eu falei, é por isso, mais um motivo que dá para entender por que Jair Bolsonaro não está afim de voltar para o Brasil agora. Realmente, as investigações estão andando muito rápido, tem muita coisa aparecendo, talvez ele saiba de coisas que a gente não sabe e percebeu ou entendeu ou decidiu que não era a melhor hora de voltar para o Brasil. Eu acho que essas coisas são todas interconectadas e de tédio a gente não vai morrer. Tem muita coisa também ainda para aparecer nas próximas horas. Uma pergunta sobre a questão do visto do Bolsonaro nos Estados Unidos. Eu não compreendi a informação que você passou. Se você puder repeti-la? Não, é porque ele tinha que decidir, né? Dia 30 de janeiro venceu o visto A1, o visto diplomático. Mas os Estados Unidos ainda não se manifestou, né? Não se manifestaram. Mas ele tinha que decidir entre voltar para o Brasil ou pedir uma renovação para ficar. E eu estou dizendo que o pedido dele para ficar nos Estados Unidos, e o próprio filho dele, Flávio Bolsonaro, também disse que não sabe nem quando o pai dele volta, se é que volta. Isso provavelmente está lícito a gente imaginar que está conectado com o estágio dessas investigações, que pode ser que crie problemas para ele ao pisar no Brasil. Muito bem, Ale. Obrigado pelas suas informações. Wafá, eu quero uma interpretação sua dessa treta e eu acho que o Ale tá certo, né? De tédio nós não morreremos. Não, hoje o dia tá agitadíssimo. Enfim, muito me impressiona essa coisa, né, da gente tentar vincular o Bolsonaro o tempo inteiro em golpe de Estado, porque se ele quisesse realmente dar um golpe, ele teria dado, né, antes das eleições. Então, enfim, eu fico um pouco impressionada com isso. Eu sei que existem algumas pessoas que, enfim, clamam por isso e até militam nessa pauta, mas a gente sabe que ele poderia ter feito isso lá atrás, assim como essa atual gestão vem fazendo isso e praticando a partir do momento que você começa a perseguir os opositores, né? Falar que não existe uma perseguição, a gente também está sendo um pouquinho inocente. A gente está vendo o que está acontecendo nas redes sociais e tudo mais. Quanto ao senador Marcos Duval, eu também vou ficar com a Lê nessa, que eu acho que ele está tentando tirar o pé de alguma forma, porque em um momento ele está nas redes dele declarando voto ao Marinho, ele está mais próximo ao Bolsonaro, e aí do nada ele aparece numa live do MBL falando que não quer ser chamado de bolsonarista, e aí depois ele volta atrás. E tem uma coisa que a gente tem que lembrar aqui, que essa eleição do Senado foi feita a partir dos votos secretos, né? Esses votos não foram expostos. Quem queria, enfim, expunha o voto nas redes, mas ele estava protegido, né? Então, acho que chegou ali na hora, ele declarou voto ao Marinho, mas acho que na hora ele mudou o voto dele, enfim. Eu acho que ele faz parte daquele grupo, né? Se eu não me engano, são 9 ou 10 senadores que estavam publicamente declarando voto para o Marinho, e aí, no calar da urna, meu querido Fernando, as coisas mudam. Ô, Mano... Porque na apuração eles tinham, né, a apuração online desses votos declarados, eles tinham quase 42 votos para o Marinho, e aí chegou ali na hora 32 votos. Porque teve muito senador que publicamente foi lá e, Bom, vamos por partes aqui. Vamos entender primeiro a prisão do Daniel Silveira. Por favor, mano. Primeiro, bom dia. Bom dia. Eu tô até... São tantas coisas. Vamos tentar dividir, porque realmente, gente, hoje o deu programa... uma bugada, né? Hoje todo mundo tá bugado. Hoje deu uma bugada no Brasil. Exato. Tá... Então vamos dividir. Prisão Daniel Silveira. Prisão Daniel Silveira. Bem, a prisão foi decretada porque ele não cumpriu medidas cautelares. É possível discutir... enfim, existe muita discussão sobre as razões que levaram o STF a tomar as medidas cautelares. Eu, pessoalmente, acho que questões que dizem respeito a deputados deveriam ser preferencialmente tratadas pela Câmara dos Deputados. Então, acho que o caso do Daniel Silveira, lá na origem,
deveria ter dado ensejo, na minha opinião, a uma cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar. Isso não aconteceu. A gente sabe, enfim, a história se desenrolou e o fato é que o Daniel Silveira descumpriu ordens do Supremo e, nesse caso, quem descumpre ordem da Justiça se comporta como um bandido, portanto, é previsível que a Justiça reaja com a prisão no momento em que ele perde o foro privilegiado. Mas eu queria tratar algumas das afirmações da Wafá que eu achei Por favor, fica à complicadas. A primeira é a ideia de que, se o Bolsonaro quisesse, ele poderia ter dado um golpe de Estado. Aí é uma discussão sobre a saúde das instituições brasileiras. Será que um único indivíduo desejar dar um golpe de Estado, ele tem o poder de dar um golpe de Estado? Acho que a situação é mais complexa do que isso. E a gente está começando a ter uma apuração para descortinar essas informações. No fim, a gente vai saber se houve ou não a intenção golpista por parte do presidente Jair Bolsonaro. Fato que uma parcela expressiva de seus apoiadores, expressiva, mas minoritária da sociedade, sempre é importante pontuar, desejava golpe, invadiu prédios públicos, como todos nós sabemos, já falamos sobre isso várias vezes. Então, uma parcela do bolsonarismo, de fato, tem intenções golpistas. O grau de participação de Bolsonaro nesse tipo de articulação vai ser devidamente apurado pela Justiça. E acho que as notícias de hoje trazem um caminho do desdobramento dessas apurações, porque aparentemente a alegação do senador Marcos Duval é de que o próprio presidente Jair Bolsonaro teria um plano golpista. Mas deve ser investigado, claro, né? Quantas vezes eles estiveram juntos. É verdade. Porque, segundo outros senadores, o Marcos Duval não era tão próximo assim dele, enfim. Tudo isso precisa a ponto ser tratado com muita trocar cautela. mensagem, de ter encontros. O meu ponto é justamente que golpe de Estado é um tema muito grave. Então a gente precisa tratar com muita cautela. Dizer que, se ele quisesse, ele teria dado, eu acho que é precipitado. Então, um primeiro ponto é esse. Um segundo é também fazer uma equivalência com todas as críticas que a gente pode fazer ao autoritarismo, o espírito autoritário do PT, e eu compartilho de diversas dessas críticas. Dizer que está em curso ou que está acontecendo um golpe de Estado no momento, eu acho que menosprezar a gravidade do que significa um golpe de Estado. Então, acho que é importante pontuar esses... Muito bem. Por partes, Holliday. Primeiro, Daniel Silveira. Olha, eu acho que no caso do Daniel Silveira, uma coisa precisa ficar muito clara, né? As ofensas que ele fez aos ministros do Supremo, as ameaças que ele fez, nós não podemos referendar de forma nenhuma e não podemos nos esquecer do porquê ele foi condenado. Se deveria ter sido condenado à prisão, é uma outra discussão, né? Muito se diz que talvez tenha sido uma pena desproporcional. Eu, pelo menos, acredito isso. Mas a partir do momento que a Câmara dos Deputados, e é importante que se lembre isso também, autorizou a sua prisão, isso é um outro poder, o legislativo, que representa a população, autorizou a sua prisão, ele deveria ter cumprido essas decisões judiciais, por mais que discordasse, por mais que considerasse injusta, assim como muitos deputados consideram a sua condenação injusta. Mas quando você tem uma decisão judicial, você tem que cumprir. E aí, naturalmente, ele achou que esse enfrentamento com Alexandre de Moraes lhe concederia um mandato de senador, acabou perdendo a eleição e agora esse mandato, claro, fica mais vulnerável.